Salve galerinha, tudo bem? Meu nome é João Hipólito, eu sou professor de matemática e na nossa aula de hoje nós trabalharemos o tema expressões algébricas, tudo bem? Vamos entender como é que no cotidiano esse tipo de expressão pode ajudar a gente a traduzir um enunciado em forma de texto para uma expressão matemática, tudo bem? Bom, inicialmente, o que são expressões algébricas? Elas envolvem basicamente números, letras e operações matemáticas indicadas entre eles, certo? A gente tem aí nesse contexto adição, subtração, multiplicação, divisão, entre outras operações indicadas. A parte importante é, temos letras, temos números e operações indicadas entre eles, certo? Como um exemplo, né? Pega aqui, fui à papelaria e comprei 3 cadernos e 2 lápis. O que é importante a gente entender desse modelo de enunciado? Eu não te falei qual é o preço do caderno nem qual é o preço do lápis, certo? Mas foram 3 cadernos e 2 lápis. A gente consegue montar uma expressão que representa essa compra em qualquer papelaria que seja. Por exemplo, se eu determino aqui, que os meus cadernos têm um valor que eu vou chamar de C, porque ele é desconhecido por mim, ele pode variar de acordo com a papelaria que eu for. E que o meu preço do lápis é L, também desconhecido inicialmente. Se eu quero representar isso através de uma expressão matemática, quantos cadernos nós temos? 3. Então, 3 vezes o preço de cada caderno. Considerando aí cadernos iguais, né, que tenham o mesmo preço. E, como eu comprei também 2 lápis, eu adiciono aqui 2 lápis. Tudo bem? Uma coisa que é bastante importante aqui. O C e o L, a gente pode chamar aqui, como eu bem disse já para vocês, de variáveis. E por que a gente pode chamar eles de variáveis? Porque você pode ir em papelarias diferentes, né? De acordo com a papelaria que você for, você vai ter um tipo de preço diferente para o seu caderno e para o seu lápis. Então, variáveis, certo? São as partes literais das nossas expressões, ou seja, as letras das nossas expressões algébricas. Vou chamar de parte literal. Certo? Em contrapartida, nós temos também ali alguns números indicados, né? Temos aqui o 3 e temos aqui o 2. O 3 e o 2 nós vamos chamar de coeficientes, tá? Então, coeficiente vai ser um número que aparece multiplicando uma letra, certo? Toda parte literal sempre tem um coeficiente, certo? E aí o que é importante a gente definir aqui? Se em algum momento aparece para você a seguinte expressão, somente x, quem é o coeficiente do x? Aí você olha para ele e fala assim, bom, não tem coeficiente, é só x, né? Mas a gente tem que se lembrar aqui que existe um elemento neutro na multiplicação, que é o número 1. O 1 ele sempre acompanha todos os números, seja multiplicando, seja dividindo, né? Então, 1 vezes x, né, dá aqui pra gente o 1 como sendo o nosso coeficiente. E é importante a gente se lembrar disso, porque mais pra frente no decorrer do curso, nós teremos algumas outras aulas que a gente vai usar a nomenclatura coeficiente. Então, já fica aqui apresentado para vocês que o 1 sempre é coeficiente quando a gente não tem algum número à amostra fazendo esse papel. Tudo bem? Bom, seguindo com alguma outra forma de exemplificação, quando a gente trabalha com expressões algébricas, a principal ação que a gente costuma fazer é a ação de simplificar essas expressões. Por exemplo, essa expressão aqui, y mais y mais y. Nesse caso aqui é um caso bem simples, mas a gente vai explicar teoricamente por que a gente pode agrupar esses caras. É fácil ver aqui que o resultado dessa expressão seria 3y, certo? Depois de simplificada. E o que a gente fez aqui? A gente agrupou monômios semelhantes, né? E aí vamos entender algumas coisas. O que são monômios e o que são monômios semelhantes, né? Monômios é cada parte que é separada por uma adição ou subtração. Ou seja, tá vendo aqui essas adições? Separam cada uma dessas partes em um monômio. E o que são monômios semelhantes?
São monômios onde as letras são iguais e os expoentes também. Ou seja, percebe aqui que, mais uma vez, eu falei expoente, mas não tem nenhum expoente ali. Cuidado com isso. Quando não aparece um expoente aqui pra gente, significa que esse expoente é 1 também, certo? Então a gente pode dizer que como as letras e os expoentes são iguais, a gente pode agrupar esses monômios, porque eles são ditos semelhantes, tudo bem? Alguns outros exemplos aqui, ó, perceba, quando você tem só 2x, isso aqui representa um monômio, certo? Quando você tem x mais y, a gente não pode agrupar porque eles não são monômios semelhantes, as letras são diferentes, certo? Se você tem dois monômios que não podem ser agrupados, você chama essa expressão aqui de binômio. São dois monômios. Nessa expressão aqui de baixo, perceba que você tem 3 monômios aqui, certo? E não pode agrupar nenhum deles. Percebe que aqui, apesar das letras serem iguais, os expoentes são diferentes, levando em consideração, claro, que aqui esse expoente também é 1, né? Então, você tem 3 monômios, é um trinômio. A partir de 4 monômios que você não pode agrupar, você chama essa expressão de polinômio. Tudo bem, pessoal? Bom, um último exemplo aqui antes da gente partir para fazer alguns exercícios é o seguinte. Pensa assim, tenho 24 anos. Sabendo que vovô tem o triplo da minha idade adicionado a 8, determine a idade do vovô. É um modelo clássico de como a gente pode trabalhar com uma expressão algébrica aqui. Qual que é a ideia principal? O que significa o triplo de alguma coisa? Bom, o triplo de algum valor, o triplo de um número qualquer, pode ser representado por 3 vezes x. Isso é o triplo de um número. Agora, se você quer o triplo da minha idade adicionado a 6, 3 vezes x é o triplo adicionado a 6. 3 vezes x mais 6. Então, nesse caso aqui, como fica a idade do vovô? Bom, eu sei qual é o valor que eu vou colocar aqui, porque a minha idade é 24 anos. Então, no nosso caso, com x igual a 24, vou colocar aqui, ó, usando x igual a 24, a nossa expressão vai ficar 3 vezes 24 mais 6. Isso aqui vai dar para a gente 72 mais 6, que é igual a 78. Então, essa aqui é a idade do vovô, certo? Nesse modelo de situação, resposta final, vovô tem 78 anos. Tranquilo? Para a gente concluir agora essa parte de expressões algébricas, uma coisa que é muito importante para a gente é entender que existem algumas propriedades dentro das expressões algébricas, ou seja, alguma ordem que a gente tem que levar em consideração para poder resolver as expressões, né? Eu trouxe aqui um exemplo com expressões numéricas mesmo, que é mais simples para a gente trabalhar e ainda assim ilustra muito bem o que a gente quer dizer. Veja só. Existe uma ordem de prioridade que a gente vai levar em consideração na hora de resolver os exercícios que aparecerem para a gente. Sejam eles de expressões, de equações, essas regras aqui, essas prioridades são válidas para todo o universo da matemática, tá? Então, a gente tem alguns símbolos gráficos que podem aparecer, né? E as operações matemáticas que a gente tem como prioridade. Sempre nós vamos pensar que os parênteses são os primeiros a serem resolvidos dentro das nossas expressões. Depois os colchetes e depois as chaves. Quando fizermos os exemplos, isso fica um pouco mais claro, tá? Além dos símbolos que podem aparecer dentro das operações, nós temos logaritmo e exponencial tendo a mesma ordem de prioridade, tá? E fica tranquilo quanto ao logaritmo exponencial, que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente no nosso curso. Potenciação e radiciação, também com o mesmo grau de prioridade, e são coisas que nós também veremos na sequência do nosso curso. Multiplicação e divisão, também no mesmo nível de prioridade. E por fim, as últimas operações que a gente faz são adição e subtração. Tudo bem? É muito importante que quando a gente não respeita a prioridade, o nosso resultado em algum exercício pode cair errado. Sabe aquelas pegadinhas que aparecem de vez em quando na internet, que você recebe num grupo de WhatsApp ou vê no Facebook? Tipo, quanto é o dobro de tal número adicionado
a tantas unidades. É necessário que você saiba qual operação fazer primeiro, também para resolver esse tipo de probleminha que pode aparecer no seu dia a dia, certo? Separei alguns exemplos aqui para a gente poder ver isso de modo um pouco mais claro. Nessas expressões numéricas aqui, para a gente obter o valor delas, né, responder o enunciado que é calcule o valor das expressões, nós precisamos seguir exatamente essa ordem das operações, né? Então, veja só. Aqui nessa primeira expressão, começando com uma mais simples, a gente tem divisão, adição, multiplicação e subtração, certo? Bom, como as operações que a gente tem aqui estão nessas linhas aqui de grau de prioridade, a primeira coisa que a gente faz são multiplicações e divisões. E aí você pode fazê-las ao mesmo tempo. Por exemplo, como essa adição está separando esses dois números desses dois números, a gente pode fazer essa operação primeiro e ao mesmo tempo fazer essa operação, já na mesma passagem. Ficaria assim, ó. 64 dividido por 8 dá 8. Mais 5 vezes 5, que dá 25, menos 3 lá no final. Aqui as operações agora têm o mesmo grau de prioridade. Então, se você fizer 8 mais 25, dá 30. E 3 menos 3, resultado final vai dar 30. Mas em contrapartida, se você fizer primeiro 25 menos 3, daria 22. Mais 8, também daria 30. Eu recomendo que você, quando se deparar com essas situações, faça na ordem que aparece para você, da esquerda para a direita, na ordem de leitura mesmo. Então, 8 mais 25 aqui para a gente vai dar 33, e depois a gente vai subtrair esse 3 aqui. 33 menos 3 vai dar 30 como o nosso resultado final. Tudo bem? Agora um exemplo um pouquinho mais elaborado, percebe só. Aqui a gente já tem alguns sinais aparecendo, alguns símbolos, tem o parênteses aí. E ele é o que está com um grau máximo de prioridade na nossa resolução. Então vamos começar pelo parênteses. Aqui nós temos 3 vezes 9, 3 mais 9 dentro do parênteses, que vai dar 12. Isso depois vai ser dividido por 3. E aqui temos mais um parênteses, né? E o resultado aqui de 7 menos 5, para a gente vai dar 2. Agora, de novo, você tem uma subtração e tem divisões. Prioridade na divisão. Então, primeiro a gente vai resolver essas operações aqui, para só depois pensar na subtração. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, menos 4 dividido por 2, que dá 2. E o resultado final da nossa expressão é 2. Certo? Funciona como na expressão algébrica, só que aqui a gente está fazendo só com os números. Certo? Aí, para finalizar, um exemplo um pouquinho mais difícil, né, com alguns sinais, um pouco mais de operações, né? Vamos lá. Novamente, a gente tem os símbolos aparecendo aí. A gente vai começar pelos parênteses, né? Então, inicialmente, aquilo que você não estiver operando, você vai só copiar na mesma linha. Assim. Colchetes continua lá. Aqui dentro do parênteses a gente tem multiplicação. Perceba que aqui eu usei outro símbolo para multiplicação, que é o ponto. Também vai ser bastante utilizado para a gente não confundir com o x nas expressões algébricas e equações que virão depois. 5 vezes 3, que vai dar 15, e depois você adiciona o 7. Fecha o parênteses. Depois que você resolver, você vai dividir isso por 2. Depois de dividir por 2, você vai adicionar 9. Certo? Tudo isso depois vai ser dividido por 2 e adicionado de 3 vezes o resultado desse colchetes aqui. Aí veja só, aqui nós temos um parênteses. Nós não podemos juntar esse resultado com esse antes de resolver o parênteses e antes de resolver a multiplicação. Mas a gente pode resolver os dois ao mesmo tempo. Assim, ó. O 7 continua aqui. 2 vezes 3, aqui a gente aplica a regra de sinal, né? Um número negativo vezes um número positivo resulta em um número negativo, que vai ser 6, certo? E aí, mais, dentro do parênteses aqui, nós temos 19 menos 7, que vai dar 12. E aí,
fecha o seu colchete. Percebe que aqui o parênteses deixa de ser necessário, porque a gente já resolveu tudo que tinha lá dentro. Aqui a gente ainda mantém para não correr o risco de trocar as coisas. Então, aqui na nossa sequência, dentro do parênteses aqui, 15 mais 7 vai dar 22. Dividido por 2, mais 9. Tudo isso dividido por 2, mais 3 vezes dentro do nosso parênteses aqui, nós temos 7 menos 6, que vai dar 1. E depois vamos adicionar 12. Aqui, nessa última etapa, antes da gente poder chegar finalmente nessa soma, nessa adição, 22 dividido por 2 vai dar 11. Mais 9 dividido por 2, mais 3 vezes 1 mais 12, que dá 13. Aqui dentro desse último colchetes que sobrou pra gente, 11 mais 9 vai dar 20. Copio dividido por 2, mais. Já pode resolver essa multiplicação que aparece aqui. 3 vezes 13, que dá 39. Aqui nós temos 20 dividido por 2, que vai dar 10. Mais o 39 que já estava ali. E o resultado final da nossa expressão é 49. Percebe que aqui nesse exemplo eu tomei o cuidado de fazer bem passo a passo, uma coisa de cada vez, para você enxergar todo o processo acontecendo. Com o tempo, depois que a gente pratica e tudo mais, esse processo ele se torna um pouquinho mais rápido, tudo bem? Bom, pessoal, sobre expressões algébricas e expressões numéricas também, o que eu tinha para passar para vocês era esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e procurem listas de exercícios para praticar esses conteúdos, porque na sequência a gente vai evoluir com o nosso curso, beleza? Pessoal, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aventura.